Nós vamos fazer uma menção a uma história bastante conhecida, que é a história de José do Egito, e trazer algumas lições para a nossa vida, né? Preste bastante atenção, você irmão, você irmã, aqui no templo e também nas redes sociais, aqueles que também estarão assistindo essa mensagem posteriormente no YouTube ou nas nossas redes sociais. Prestem bastante atenção às lições práticas para o nosso viver através da vida deste homem de Deus, José do Egito. Abram suas Bíblias em Gênesis 41, verso 38. Nós só vamos ler um versículo só e estaremos assim, sentados mesmo. Gênesis 41, verso 38. E disse Faraó aos seus servos. Disse Faraó a quem? A seus servos. Disse Faraó a quem? A seus servos. Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus. Ele diz que José tem o Espírito de Deus. É referência aí a José, ó. Faraó põe José como governador no Egito, é o que vai dizer esse texto todo. A história de José compreende em 13 capítulos do livro de Gênesis. Começa a fazer referência de José no capítulo 37 de Gênesis ao capítulo 50, dada a importância desse personagem. José é lembrado muitas vezes como o governador do Egito. É o momento mais lembrado de José, quando ele se torna governador do Egito. E geralmente as pessoas só fazem menção de outra quando ela está no topo. Quando a pessoa chega no topo, a pessoa começa a fazer menção e só lembrar dos momentos em que ela está no topo, mas não persegue e não vai contar a história e perceber o percurso até chegar ao topo. Isso aí poucos contam. Quando você vê um jogador famoso, você começa a aplaudir ele, querer, né, seguir, e só fala da grandeza, do grande jogador que é, do grande músico que é, do grande pregador que é, do grande empresário que é, mas não vai lá saber a origem, o que foi que esta pessoa passou para chegar ao que chegou. E quando chega no topo, é que começa a chegar amigos, não sabe nem de onde, entre aspas. Até aqueles que o apunhalaram pela costa, aqueles que diziam e não acreditavam no sonho, se aproximam e querem tirar foto. José, aos 17 anos, José, inicialmente, ele é filho de Raquel e Jacó, a esposa de Jacó, o filho da promessa, o primeiro filho de Jacó com Raquel. Ele já tinha mais outros 10 filhos das outras mulheres e concubinas. E Raquel era estéril. E Raquel tinha o desejo de ter filho.
Mas os filhos que ela tinha era através das suas servas, a qual ela deu ao seu esposo para fazer descendência para ela. Mas dela nasce o primeiro filho, José. E este era o filho e é o filho da promessa de Deus na vida de Jacó. E Jacó amava esse filho e tratava de forma diferenciada dos outros. E os outros começaram a perceber e começaram a causar inveja, angústia no coração e ódio por José ser tratado de forma diferente, com carinho a mais. E aí começam a criar uma estratégia para dar fim, dar cabo à vida de José. Mas em tudo tem um porquê, um de quê, porquê e para quê. A ação de Deus, as ações de Deus. Existem 3 ações de Deus que explicam todas as coisas. Se você começar a pensar sua vida colocando-se nas ações de Deus, você vai ter resposta. O de quê, porquê e para quê. Das coisas que têm acontecido no seu viver ou em sua volta. Primeira ação de Deus, a ação preventiva. A segunda ação de Deus, a ação permissiva. E a terceira ação de Deus, a ação diretiva. E algumas pessoas funcionam uma ação de Deus, ou 2, ou 3. E na vida de José, funcionou as 3 ações de Deus. E geralmente é assim na vida que o Senhor tem entregue um ministério especial na tua vida. Viu, pastor Raimundo Filho? Nas nossas vidas, sacerdotes de Deus, missionários, as 3 ações de Deus estão em evidência. Primeiro, José tem um sonho. E José conta esse sonho para a sua família e os seus irmãos, é claro. E esse sonho, José se sobreponha sobre os seus irmãos e sobre sua família. Olha a ação preventiva de Deus. Deus já prevendo a José através do sonho que iria acontecer no futuro. Não era amanhã, não era daqui a alguns instantes, mas nós vamos ver que existiu um tempo determinado do sonho, da previsão de Deus, da ação preventiva de Deus na vida de José, até a direção, a condução, a concretização do sonho. Nós temos às vezes nos apressado. Por isso que as coisas não têm acontecido, porque tudo é no tempo de Deus. E nós precisamos passar pelo processo. E nós vamos ver o processo de Deus na vida de José. Tudo precisa ter um aprendizado. Pessoas precisam passar pelo aprendizado para assumirem alguns passos importantes ao qual Deus vai colocar eu e você. Você mesmo. Você mesmo. Não é não? Com certeza. Oh, glória a Deus, aleluia. E Deus prevê a José e prevê a todos eles, mas só que a mente cauterizada, o ciúme, a inveja, o ódio toma conta. E só quem tem sonho é quem já deve acreditar no seu sonho e contar com quem pode ajudar no seu sonho. E sabe uma coisa, é difícil os da casa acreditar no seu sonho. É assim mesmo. Malmente, quem pode abraçar seu sonho ainda é sua mãe e seu pai. E olha lá que tem muitos até que não acreditam, abraça por amor, mas não acreditamos muito não. Às vezes até dá conselho para desistir. Mas já que você não desistiu, eu estou junto com você. Então aí abraça por amor, mas não por total convicção, confiança naquilo que o filho tem que chamar, que realmente tem certeza que vai acontecer. E às vezes até por não saber
a condução de como chegar a esse sonho. Tem essas questões também. Mas sabe uma coisa, sua mulher, seus irmãos, seus filhos não acreditam em você não. Não acredita não. Quando vai acreditar é porque os outros lá na rua já acreditou. Quando você deu certo lá na rua, que não tem mais como eles contestar mais nada, aí é que vão se enxergar de mansinho para sair bem na foto. Eu te apoiei, a gente com vergonha não vai dizer que não apoiou não. Acontece muito isso, eu estou dizendo que a gente lida com esporte, com garoto, com essa coisa de sucesso, de fama há muitos anos. E não estou dizendo aqui, eu estou falando na questão humana, mas na questão espiritual é muito mais, no ministério de Deus é muito mais. Sabe por quê? Porque as coisas não vêm fácil, as pedras têm que estar no caminho, para que você possa aprender a ser resiliente e a ser persistente. E olhe, todos nós conhecemos a história, e quem não conhece, vá. Leia um pouquinho de Bíblia. Eu gosto de iniciar assim, contar a história e incitar aos irmãos a ler Bíblia. Capítulo 37 de Gênesis ao capítulo 50. Dê uma lidazinha lá que vai conhecer essa história maravilhosa. Os irmãos criam uma situação para tentarem matar a José. E joga José dentro de um poço. Mas um dos irmãos, Judá, é contrário àquela ideia. Então, deixa ele aí no poço. O poço era sem água, joga aí no poço, deixa ele aí. E sai. Mas só que os outros voltaram. Tiraram José do poço e iam passando um grupo de mercadores, comerciantes, que naquele tempo existiam escravos, pegaram e venderam o jovem José, robusto, cheio de saúde, né? Quem é que não queria o mercador comprar para os seus serviços e vender em outras localidades? Vendeu, deve ter vendido a preço de banana podre. Mas Deus estava permitindo que isso. Porque se Deus não permitisse, não criava uma situação para evitar que isso acontecesse, Deus permitiu. Toda essa estratégia, olha aí a ação de Deus, a aproximação de Deus, a ação permissiva. Porque quando Deus não permite, Ele cria situações. Né? Não foi assim com Abraão quando foi imolar seu filho? Epa, para aí! E enviou logo um cordeiro, providenciou um cordeiro, permitiu aprovar Abraão, não permitiu que ele sacrificasse o filho e providenciou outro sacrifício no local. E tantas outras situações que nós formos tratar aqui de providência divina, para que não permitisse que algo acontecesse, ou permitisse que algo acontecesse, nós iríamos, né, amanhecer o dia falando de milagre de Deus. Mas Deus, aprove Deus e permitiu Deus que acontecesse. Porque existia um caminho para chegar a alguém que podia fazer humanamente ele se sobrepor sobre seus irmãos e sobre sua família. E quem seria? Humanamente, para que ele se sobressaísse sobre os irmãos e sobre a família, ele teria que se tornar um gigante, né? Se tornar um rei, um governador. Porque só assim ele poderia, porque ele era um dos mais novos. E humanamente, só quem poderia dar essa autoridade a ele era quem? Faraó. E precisava um caminho para chegar até Faraó. E é fácil chegar ao rei? É fácil de nós como chegar ao presidente da república? Não é fácil. É preciso ter vários contatos para tentar marcar uma audiência e olha lá, vai levar anos. Pode um representante nosso, um deputado, chegar mais fácil. Mas nós,
para chegar, não vai chegar. Quanto mais naquele tempo, chegar um faraó, uma pessoa comum, não chegava fácil não. Se visse era gente muito longe na carruagem, todo rodeado de guardas e pessoas da segurança pessoal. Mas para chegar até perto, para dizer alguma coisa, e além disso, conseguir um cargo de destaque, mas Deus precisava criar a situação. Foi uma situação triste, amargurosa foi, dolorosa foi, mas não existe treinamento sem dor não. Não existe capacitação sem que a pessoa tem que abrir a mão de algo. É preciso renunciar e renúncia dói. Às vezes vai doer no sentimento, mas tem renúncia que vai doer no corpo mesmo. Sacrifícios. E José precisava passar por isso. E Deus criou o percurso. Vai, os ismaelitas compram José na mão do irmão, chega no Egito, vende José ao chefe da guarda de Faraó. Já se aproximou. Nós já se aproximando. Ele chegou no Egito, já se aproximou mais do palácio. Foi vendido para um chefe da guarda de Faraó, já se aproximou mais. Não era? É uma posição de destaque, mas não era daquelas maiores ainda. Mas ele já estava chegando, ó. Já chegou numa pessoa que tem um acessozinho a Faraó. Mas lá acontece outra situação desastrosa. Ele, um homem íntegro, fiel, fidelíssimo ao Deus que ele cria, fidelíssimo às suas origens, fidelíssimo ao amor de Deus, às suas leis. Mas a mulher de Potifar se enamora, se apaixona pelo jovem José, e José íntegro não abriu a guarda para aquela mulher. E ela, não contente com isso, faz uma armação para José. E quantas armadilhas foram feitas para tirar você do foco, pensando que ia tirar você do seu objetivo, do propósito que Deus tem para você. Quantas são as armadilhas? Quantos são os afrontes? Quantos são os apontes? Mas para o homem e a mulher de Deus, para o homem e a mulher fiel aos seus princípios, ao seu chamado, não tem cano, não tem ninguém que tire do propósito de Deus. Oh, glória a Deus, é assim mesmo. Quanto mais está pensando que está tirando, quanto mais está pensando que está armando para se aproximar mais do propósito de Deus. E foi isso que o inimigo pensou que ia fazer. Ah, mas tira tudo aí do inimigo aí, com essa mulher. Mas Deus é providencial. Ela faz a armação. Nós conhecemos a história. Quem não conhece vai ler. E ele vai preso. Cai na prisão. Mas lá o chefe da guarda da prisão se agrada de José pelo seu comportamento, a sua fidelidade, o seu modo de agir, o seu modo de tratar as pessoas. Ele é diferenciado. O homem e a mulher de Deus é diferenciado. Ela sabe tratar bem as pessoas, sabe conversar, sabe dialogar com alegria, sabe ouvir e sabe falar. Imagina, quem sabe o que é cadeia sabe quais os problemas que tem dentro de cadeia.
E José ganha a confiança do chefe da guarda. O chefe da guarda coloca José sobre administrador dos presos. A José, que nunca administrou nada, nem um palito de fósforo ele nunca administrou, administrando pessoas. A Deus já começando a capacitá-lo para o grande propósito que ele tinha ainda à frente. Ainda estava no percurso, está no treinamento, no estudo, no curso de capacitação de líder. Ele ali começa a liderar os presos, ouvindo os presos, tratando a chave da cadeira na mão dele. Imagine só a confiança que ele ganhou ali e a experiência de administrar pessoas de todo jeito, de toda natureza. Que administrar gente não é fácil não. Administrar gente não é fácil. Tem gente com um pensamento diferente, daqui a pouco é outro com o pensamento igual, outro com... E assim vai. Querendo bater de frente com você, você vendo que você está certo, a pessoa aí. E era isso com José, ali na cadeia. E Deus preparando. Acontece uma situação em que o copeiro e o padeiro do rei, homens de extrema confiança, olha já, começando a... José já, Deus já providenciando a proximidade maior de José a Faraó, aquele que podia realmente decretar algo terreno para ele. A gente tem que andar, correr trecho, para conhecer pessoas. E aí acontece uma situação, esses dois homens de alta confiança da corte vai preso, o padeiro e o copeiro. E o padeiro tem um sonho e o copeiro também tem um sonho. E conversando, a Bíblia diz que José, olha só o que é um homem, o que é um administrador, um líder. Ele percebe a mudança comportamental de seus liderados. Ele percebeu que os dois estavam contristados, estavam com um semblante diferente. E ele vai e pergunta: por que você está com um semblante diferente? O líder conversa, o líder entende a linguagem dos seus liderados. Compreende, não determine, sim. Não manda, e se comanda. Mandar com é diferente de mandar. É mandar com, comandar. Manda com todos em comum. E José tinha esse perfil. Ele viu uma diferença no comportamento. E aí ele vai perguntar. O camarada começou a contar o sonho para ele. Ele foi e interpretou o sonho do outro. Disse que um ia ser restituído, que era o copeiro, seria restituído o seu cargo. Já o padeiro iria ser degolado, iria ser enforcado, iria ser morto. E com 2 dias após, 3 dias após contar que o sonho disse que era em 3 dias, ele foi solto realmente. E aconteceu o que José disse. Olha Deus trabalhando. Só que José tinha falo com o copeiro: olha, quando você estiver lá servindo o rei, porque o copeiro é um homem de extrema confiança do rei, o rei só tomava algo que o copeiro desse na mão dele. Quem primeiro experimentava todas as bebidas, ou que fosse servir ao rei, era o copeiro. Extrema confiança, lado a lado. Chegou a oportunidade de José. José disse: olha, quando estiveres... O certo, José contou toda a sua história, de que ele era inocente. E tem um bocado de pessoas inocentes na cadeia. E aí aconteceu realmente
somente o que José havia interpretado no sonho. Em 3 dias esses homens foram soltos. Um foi enforcado, que foi o padeiro, e o copeiro foi restituído o seu posto. Mas só que o padeiro esqueceu de José. As pessoas às vezes esquecem os benefícios que recebem, querem ser beneficiados e depois mas só que um momento tem que chegar para lembrar. Deus é maravilhoso. 2 anos após, isso completando já, do dia em que ele foi entregue, foi vendido pelos irmãos, até a cadeia, tudo 14 anos. Após 2 anos do copeiro ser solto, está lá no bem bom no palácio, o faraó tem um sonho, ao qual ninguém, chama os mais sábios do Egito e ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro lembra de José, lembra que a interpretação de José foi verdadeira e realmente aconteceu, e chega para o rei e conta: olha, tem um homem preso, assim, e que eu sonhei e realmente aconteceu o que ele havia dito. Para manda soltar esse homem. Chegou. Pode ter certeza. Continue fiel. Continue firme, que o teu dia está chegando. Essa luta que você está passando é para chegar até o grande propósito, o objetivo que Deus tem na tua vida, na minha vida. Basta tão somente crer e se colocar na posição, ser fiel. Independente do que acontecer, você tratar as pessoas bem. Pessoas não tem nada a ver com o que está acontecendo com você, não. Mas as pessoas estão passando pela situação em tudo moribundo. Se alguém falar alguma coisa, se alguém falar pau, joga pedra, isso quer estourar por qualquer motivo, e não sabendo que o caminho Deus está preparando, a ação de Deus. Deus já preveu na tua vida. Deus tem permitido isso tudo e está direcionando para a grande conquista, a grande vitória que já está decretada. Aleluia! E vai José. Faraó manda tirar José, manda vestir uma roupa em José e se apresenta a Faraó. Já começou a mudar. Ele, na presença de Faraó, de quem realmente podia fazer alguma coisa humanamente para ele, ser destaque, se sobressair e mostrar aquilo que Deus já vinha preparando ele, administrador. Ele administrou a cadeia. Agora ele ia administrar um grande projeto nacionalista que iria ter uma grande repercussão mundial. E que chega até nós essa história para nós tomarmos de lição para a nossa vida. E Faraó conta o sonho. E José decide o sonho: olha, vai ter 7 anos de bonança, de fartura na terra do Egito, e sobre toda a terra, sobre o mundo todo, cairá uma grande fome, 7 anos de fome, e só terá alimento no Egito. Mas se você fizer uma coisa, chame homens sábios para administrar, colocar como administrador de um grande projeto para contenção de alimentos durante esses 7 anos de fartura, para que quando venha os anos de fome, tenha alimento tanto para os egípcios como para servir a humanidade. Aí é que cai aqui essa passagem que nós lemos. E disse Faraó ao seu servo, tudo reunido lá, ó. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, e quem haja o Espírito de Deus? Oh, glória a Deus, aleluia!
está preparando a pessoa certa, as pessoas certas, para reconhecer que você é homem e mulher de Deus. Não se preocupe com quem não acha, não. É Deus que está preparando. Não precisou José falar que ele era homem de Deus, não. Precisou José tão somente mostrar que era homem de Deus, ter a atitude de homem de Deus. Aleluia. E Faraó reconheceu o Espírito de Deus na vida de José. E quando vai mais adiante aí nesse capítulo, vai ver em que é você mesmo, este homem sábio, em que você está dizendo: eu te nomeio como governador, né? Depois de mim, acima de você só tem eu como autoridade. E José já na mente: acima de você tem Deus. Acima de você, Faraó, tem o meu Deus! Oh, glória a Deus! Aí depois vem a autoridade de Faraó sobre a vida de José, ali, naquele cargo. Mas foi Deus que estava dando aquela autoridade a José. José torna-se o governador do Egito. E aí a fome se abate pelas terras de Canaã e por todo mundo, e todas as nações vão bater na porta de quem? Do Egito. E quem está administrando lá toda a demanda de alimentos, toda a demanda do governo do Egito? José. E os irmãos começam a passar necessidade e vão bater na porta de quem? Nem sabia que era José, porque até o nome de José foi mudado. E a aparência estava bem diferente, né? Eles não conheceram, eles foram bater para buscar alimento e não conheceram. Mas nós vamos ver algumas atitudes, né, de José, né? A história de José nos ensina várias lições importantes para a vida atual. Primeiro, a presença de Deus na vida dele. Nós vimos a ação de Deus. Deus estava presente a todo instante. Deus presente a todo instante, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. José passou muito sofrimento, mas em todos os momentos Deus estava com ele. Então ele, como o salmista disse: o Senhor, meu pastor, e não me falta na angústia, não me falta na alegria, não me falta em nenhum momento. Em todos os momentos Deus está presente. Oh, glória! Outra coisa que nós precisamos tomar de lição para nossas vidas é a fidelidade e integridade diante das adversidades. E nós sabemos que as nossas recompensas, as recompensas de Deus, só vêm para as nossas vidas quando nós somos fiéis. Quando nós resistimos com fidelidade todas as circunstâncias, todos os intempéries que nos sobrevier. Porque Deus é fiel. E para se cumprir a fidelidade de Deus em nossa vida, nós precisamos ser fiéis. Então José permaneceu fiel a Deus, mesmo quando injustamente foi acusado. Ele não procurou ficar amargurado, tratar mal as pessoas, porque ele foi acusado de algo que ele não fez. Ele continuou firme, fiel, mesmo sendo acusado injustamente. E foi isso que o conduziu à posição de influência. Ser bem resolvido, saber lidar com as adversidades sem transferi-las para as pessoas. O terceiro, o perdão. Sem perdoar não se abre a porta do céu de maneira nenhuma sobre as nossas vidas. É o perdão que abre o coração de Deus. José recebeu bem os
seus irmãos com alimento, trouxe a sua família para junto dele. Ele poderia ter agido diferente, né? Com vingança, com tudo que lhe foi feito, com as amarguras que ele passou. Ele poderia trazer para o seu coração só ódio, mas o que ele trouxe para o coração? Se não fosse isso que meus irmãos tivessem feito comigo, eu não chegava a governador, não. Ele ia chegar? Eu gosto de uma história de Silvio Santos, que Silvio Santos conta, até o camarada é até funcionário dele hoje, disse que estava passando um aperto terrível e foi pedir um emprego para o camarada. O camarada disse que não tinha condições de dar emprego, que ele não tinha o perfil da empresa, né? E aí ele saiu triste daquela empresa que o camarada tinha, e ele parou, sentou, e ele disse que tinha 5 cruzeiros, e pensou, e foi e comprou de pente, e começou, e saiu vendendo pente, né, na travessia Rio-Niterói. Atravessou, vendeu tudo, aí voltou de novo, e daí ele virou camelô e começou. E ele disse que agradece até hoje a esse camarada, porque se não fosse ele não tinha tomado essa atitude de se tornar camelô e hoje o grande empresário que é. Então, são histórias. E José não tomou isso para o coração dele. Ele colocou no coração dele: olha, se não fosse essa maldade dos irmãos que se tornou em bênção na minha vida, eu não seria hoje governador. Eu tenho que perdoar mesmo. E o perdão é uma virtude poderosíssima de transformação. José perdoou seus irmãos, mesmo após todo o sofrimento que lhe causaram. O perdão possibilitou a reconciliação familiar, trouxe paz, né? E cura para todos, porque a falta de perdão adoece, enfraquece os ossos, faz a pessoa perder peso, perder amizade, perder tudo, perder sono, quer ficar guardando aquele ódio no coração, um sentimento de vingança, e só vai fazer mal primeiro a você mesmo. Não pense que vai fazer mal aos outros, não. O mal que já te fizeram já foi feito, não tem mais como voltar atrás. Tome como trampolim para a sua vida, abraçar a sua grande vitória, rapaz. Foi isso que José fez. Os sonhos. Sonho é propósito de Deus, rapaz. Se você tem sonho e persiste nesse sonho, não desista não. Pode vir as alternativas para alimentar o seu sonho, você pega as alternativas, mas prossiga no teu sonho. Aleluia! Sonhos e propósito de Deus nunca falham. Agora, para aqueles que são resilientes, se desistir vai falhar, mas a culpa não é de Deus, não. A culpa não é de Deus. Os sonhos de José se cumpriram exatamente como ele havia interpretado. Deus usou José para interpretar o sonho dos outros, mas também o sonho na vida dele foi interpretado de forma correta. Ele realmente, todos se prostraram, até o pai, quando chegou diante do governador do Egito, se prostrou. Não estava reconhecendo o seu filho, mas estava prostrando diante do governador do Egito. Todos se prostraram. Cumpriu. E a última lição é a importância da sabedoria. Peça sabedoria a Deus, né? A importância da sabedoria e prudência na tomada de decisões. José foi reconhecido por sua sabedoria.
As pessoas precisam te reconhecer pela sua sabedoria, pela postura sua de sabedoria. E ter sempre uma resposta sábia para resolver as questões das pessoas, primeiro as suas e das pessoas. E José foi sábio para resolver a sua questão pessoal e as questões das pessoas que o procuraram para resolver. E Faraó reconheceu isso. Esse homem sábio, porque quando ele falou que ele precisava de homem sábio, ele não se colocou como esse homem sábio para se tornar governador. Naquele momento eu tenho certeza absoluta, posso falar com certeza absoluta. José sabia que ia se sobressair de alguma forma diante dos seus irmãos, diante de sua família. Mas eu creio, e olhando os anais bíblicos, nós não vamos encontrar que esse era o pensamento dele de se tornar governador. Ele ali queria ser reconhecido como um homem que era inocente e ter o seu espaço de influência frente ao faraó. Mas Deus vai além daquilo que nós pensamos. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi. Davi pensava tão somente em ser um soldado, foi general e rei. E você, o que tem pensado? A sabedoria e discernimento de José o levou a posições de destaque, né? Governador do Egito. Isso nos ensina a buscar a sabedoria de Deus para todas as situações da nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe essa palavra, esse ensinamento em nossos corações, e nós venhamos realmente colocar em prática, não só ouvir, mas transformar em prática na nossa mente, absorver na nossa mente e externar como prática, vivenciar esses ensinamentos maravilhosos, né? Deus tem um propósito na sua vida e esse propósito é você que precisa administrar para chegar nele. Deus está direcionando o caminho. Deus preveu a sua vitória. Deus tem permitido algumas coisas em volta da tua vida para direcionar para essa grande conquista. Creia tão somente. Amém? Fale para seu irmão: você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Queremos agradecer os irmãos, amigos que estão presentes conosco aí. Irmão Miel Vitório, né? Araújo, Osilene Reis, Ciomara Pereira, entre outros irmãos que também verão. Nossos sinceros agradecimentos. Que Deus em Cristo continue abençoando. Convidando você para no próximo domingo, aqueles que estiverem aqui perto de nós, em Feira de Santana, venha conhecer a nossa humilde congregação, aqui na rua Mato Verde, número 132, Campo Limpo. Às 18 horas, o encontro da família com Deus no próximo domingo. Se Deus assim, se Jesus assim não vier, nós não fomos para Ele. Se um de nós formos para Ele, o culto continua para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus é fiel. E amanhã nós estaremos ali em Jaguara, dando toda a glória para Jeová, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus. Amém?
Maravilhoso. Tem algum aviso, meu pastor, meu? Oh, glória, Jesus está voltando. Prepara-te. Que a graça e o amor de Deus Pai, as doces e infalíveis consolações e comunhão do seu Espírito estejam em vossas vidas, hoje e eternamente. Amém? Amém. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Jesus reina na tua vida. Jesus reina nesse lugar. Shalom, meu amigo. Deus vai contigo até o fim. Com seus braços de amor te sustenta o Senhor. Shalom, 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 meu amigo. Deus vai contigo até o fim. Com seus braços de amor te sustenta o Senhor. Shalom, shalom, shalom. Paz, paz, paz. Lembrando a nossa vigília, dia 23 de setembro, o Abala São Simão. Venha conosco. Glória a Deus.